Nós iremos falar agora sobre espondilolistese. Espondilolistese, então, nós temos aqui como definição, né, a parte da terminologia, espôndilos e olisteses, né, que fala sobre o escorregamento, né, de uma vértebra sobre a outra. Tá? Então, vem de raízes gregas, espôndilo, que significa vértebra, né, e listese, que significa, então, escorregar. Tá? E aqui a gente vê as vértebras aqui alinhadas e aqui um escorregamento que está sendo mostrado aqui. Né? Aqui no caso, né, entre L4 e L5. Tá? Esse termo espondilolistese ele foi descrito em 1854 por Killian. Aqui nós temos um trabalho no Spine de 2005 sobre novos conceitos, né, na patogênese e na classificação das espondilolisteses. E aqui a gente retirou, né, algumas informações sobre esse trabalho, que a espondilolistese ela acaba sendo de um fácil reconhecimento, mas a história natural ainda não está clara e o seu tratamento ainda não está bem definido, mesmo nos dias atuais. Né? Muitas deformidades, segundo os autores aqui que apresentaram esse trabalho, né? Muitas deformidades elas progridem, apresentam dor moderada, né, com pouco comprometimento neurológico. Em outros casos, nós temos uma progressão que é pequena, mas os pacientes, por outro lado, apresentam uma significativa sintomatologia. Vamos ver um pouco, então, sobre a prevalência na espondilolistese. 5% da população, né, branca, né, atinge a 5% da população branca. Os esquimós têm, até 50% da população dos esquimós, né? Menos de 3% da população da raça negra. Tá? Veja, então, branco 5% e aqui menos de 3%. 30% acaba acontecendo em esportistas de alto nível. 80% acabam ocorrendo ao nível de L5, né? Tem L5 envolvida. E 30%, muitas vezes, dos membros de uma mesma família podem ser acometidos. E um outro elemento também interessante que chama atenção aqui, que muitas vezes menos do que 10% desses pacientes, eles têm alguma sintomatologia, ou seja, são sintomáticas. Ou seja, então a grande maioria é assintomático e pode ser até mesmo um achado. Definição. Vamos ver então a definição da espondilolistese. A espondilolistese ela é definida como um defeito nessa partes interarticulares, né, do arco vertebral posterior. A espondilolistese ela pode levar a uma instabilidade da coluna vertebral e acabar resultando num deslocamento anterior do corpo vertebral em relação ao nível inferior a esse defeito. O deslocamento no contexto da espondilólise, né, ele é denominado, então, de espondilolistese. Então, a lólise é quando nós temos, né, essa quebra, né, essa ruptura, e a listese é quando nós temos efetivamente o escorregamento. E é uma causa, né, comum de dor nas costas e déficit funcional. Vamos dar uma olhada agora quanto à classificação. Né? Nós temos aqui Wiltse, Newman e McNabb. Nós vemos aqui, por exemplo, nós temos que classificam, né, como displásica as que são do tipo 1. Tá? Então aqui nós vemos um aspecto, isso aqui seria, né, normal. Aqui nós temos então uma displásica, né? E nós temos a istímica, esta displásica, como diz, é por uma causa, então, congênita, né? E aqui nós temos a tipo 2, que é a mais comum, que é a istímica, onde nós temos a tipo 2A, né? É a espondilolítica. Nós temos a 2B, né? Que tem o pars articular alongado, interarticular alongado, né? E nós temos o 2C,
que é, em consequência, uma fratura aguda, né? Acaba tendo uma fratura aguda dessa pars, tá? Dessa região do pars articular. E a número 3, que nós temos aqui, seria classificada como degenerativa. A tipo 4 seria devido a fraturas, né? E a tipo 5 seria tipo patológica, podendo estar associado, por exemplo, a causas, né, tumorais, por exemplo. Nessa classificação agora de Meyerding, o grau de escorregamento ele leva em consideração o grau de escorregamento, né, da vértebra cranial. Tá? Então aqui nós estamos pegando um exemplo ao nível de L5, S1. Tá? Então ele divide aqui 25, divide a vértebra, né, de S1 aqui em 4 partes. E nós temos, então, esse grau 1 é quando nós temos de 0 a 25% de escorregamento. O grau 2 é quando nós temos até 50%, ou seja, de 25% a 50%. O grau 3 de 50% a 75%, o 4 de 75% a 100%, e o grau 5 é quando já existe uma completa falta de uma total escorregamento, né, que é considerado então como uma espondiloptose. Ok? Então essa é a classificação de Meyerding. Graduação agora. Como é que nós podemos graduar isso? Então tem um sistema de graduação que foi proposto, né, pelo Newman e foi modificado, né, por Dewald, nesse trabalho de 1997, nessa publicação de 1997 sobre espondilolistese. Tá? Então vejam aqui, agora essa divisão passou a ser, por esse sistema de graduação de Newman, passou a ser em 10 partes, né? Não naquelas 4 partes que nós vimos anteriormente, mas em 10 partes. E não levando só em consideração aqui a parte superior aqui da vértebra, né, que está abaixo, mas também a parte aqui anterior, também 10 partes essa porção anterior. E aí nós vamos ver o que a gente vai levar em consideração. Tá? Então, a cúpula e a superfície anterior, então nós temos a cúpula e a superfície anterior, né, do sacro são divididas então nessas 10 partes, conforme nós estávamos falando. A primeira medida é tomada com base na posição desse canto aqui, que é o canto póstero inferior do corpo da quinta vértebra. Tá? Então nós pegamos essa porção aqui, que é posterior e inferior. E em relação à cúpula, a parte superior do sacro. Então, com isso, nós temos 1, 2, 3, aqui vamos por 4, né? Então, nós temos um escorregamento aqui que ele está em 40%, lembra que são 10 aqui, 40% nessa primeira medida. A segunda medida é tomada, quando nós olhamos aqui, aí pela altura que essa porção agora, a segunda é dada pelo canto antero, aqui na parte anterior, e inferior do corpo dessa vértebra de L5. Tá? Então aqui a gente observa, vê a altura que tem aqui, né, e vai dizer que teve só 10%. Agora veja nesse tipo B, para vocês entenderem, ó, houve um deslocamento de 80% aqui na primeira medida, e na segunda medida, que vai medir essa porção inferior e anterior aqui da vértebra de L5, nós contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, e 60% corresponde a essa segunda medida. Ok? Entendido então, né? Vamos falar então, também aqui aproveitar e falar sobre o ângulo, né? O ângulo de deslizamento, né? Que é essa proposta de Boxall, né? Sobre a cifose lombosacra. Tá? Então, esse ângulo de deslizamento, né? Um slip aqui, ou deslizamento, né? Ele é subentendido pela placa da extremidade, então, inferior de L5, aqui nós temos a placa inferior de L5, né, com uma linha perpendicular ao aspecto posterior de S1. Aqui nós estamos vendo, né, o sacro, então uma linha posterior aqui a S1, e aí você
passa uma perpendicular a essa linha posterior de S1 e aí vai formar esse ângulo aqui. Esse é o ângulo, né, de deslizamento Boxall, ok? Quanto à classificação, mais uma classificação aqui, né, de Marchetti e Bartolozzi, nós temos aqui do tipo, né, de espondilolistese, né, pelo desenvolvimento ou aquela do tipo adquirida. Por questões ligadas, então, ao desenvolvimento, nós temos as que são altamente displásicas e nós temos as que são de baixa displasia, né, baixamente displásticas. Então, aqui nós vamos ter uma lise na interarticular aqui e um elongamento desse pars interarticulares, que nós já comentamos anteriormente, que é o local onde nós vamos encontrar, então, essa espondilolistese. E aquelas que estão caracterizadas como do tipo adquirida. As adquiridas podem ser traumática, né, por um trauma agudo ou por estresse. Pode ser também do ponto de vista degenerativo, que pode ser primárias ou secundárias. Pode ser patológica, local ou por uma condição de alguma patologia sistêmica. Ou pode acontecer também, essas adquiridas, de forma pós-cirúrgica, né, de forma direta ou por efeitos indiretos, né, de uma cirurgia. Vamos falar um pouquinho sobre a espondilolistese displástica, né? Elas ocorrem de uma forma frequente, elas são graves, né? Tem uma proporção, né, que prevalece em duas mulheres para cada um, né, 2 do sexo feminino para cada um indivíduo do sexo masculino, na displástica. De 14% a 21% acaba sendo o percentual das displásticas, né, dentro de todas as espondilolisteses. E a causa, né, em geral, aqui é uma causa hereditária em 33% dos casos. Então, lembram lá quando nós já falamos que havia também cerca de 30% numa mesma família? Então, existe algum elemento, alguma resposta, alguma causa ligada à parte hereditária. E o maior risco nessas displásticas de acabar evoluindo com uma lesão neurológica, né? A tendência é de uma não progressão acima de 50%, ou seja, escorregamento, a tendência é que vá no máximo até cerca de 50%. 50%, vocês lembram lá, baseado naquele nosso primeiro índice de escorregamento, nós temos lá um grau 2, né? Lembra que no grau 1 é de 0 a 25, o grau 2 de 25 a 50%. E a espondilolistese istmica? Então, aqui nós vemos a região, né, do istmo, né, do pescoço, né, do colo aqui. Né? Aqui nós vemos acima o processo articular superior da vértebra. Né? Aqui nós vemos o processo transverso. Aqui atrás nós vemos a parte do processo espinhoso. E abaixo nós vemos o processo articular inferior. Então, essa porção aqui, né, é que é a área onde nós vamos encontrar essa espondilolistese istmica. Né? Aqui nós vemos, então, no desenho aqui mostrando a área do acometimento, né? E aqui, então, mostrando também qual é o local ou a área, o certo seria que não tivesse essa ruptura aqui. Né? E é o que nós vemos, mais uma vez, aqui agora nas radiografias que nós estamos observando aqui, nessa região do istmo. Então, essa é a espondilolistese istmica. Né? Então, vejam aqui, esta região do istmo, então, é a área do acometimento, onde nós vamos ter, então, essa espondilolistese partindo a partir dessa deficiência nessa região. Né? Que nós podemos ver nas imagens, né? Conseguimos ver nas imagens a área istmica, que é onde é acometido. Então, a espondilolistese istmica, vamos falar um pouquinho sobre ela. Ela agora aqui, diferente da que nós vimos, né, no quadro anterior, aqui nós temos uma
uma maior incidência agora no sexo masculino. 50%, né, dos casos, né, de espondilólise, né, acometem essa região istmica. A incidência acaba sendo maior entre os 11 e os 20 anos dos pacientes. É raro, né, encontrarmos isso em pacientes muito jovens, abaixo dos 5 anos. A prevalência chega em torno de 4 a 6%. E lembrando mais uma vez que a maioria dos indivíduos são assintomáticos. A causa que pode levar a essa espondilolistese istmica, elas podem variar do ponto de vista mecânica, né, pela postura ereta, pelo aumento da lordose, ou ainda do ponto de vista hereditário, em 25% dos casos. Mais uma vez aqui, a parte da hereditariedade, né, tendo o seu papel na espondilolistese. Ainda agora, dando continuidade, falando sobre espondilolistese istmica com relação ao quadro clínico desses pacientes, né? O paciente, então, muitas vezes, a queixa, quando eles apresentam queixa, lembram que muitos pacientes podem apresentar, mas de uma forma assintomática, mas quando eles têm, eles referem uma dor lombar. Eles têm queixa durante, né, principalmente os picos de crescimento, né, tanto no menino quanto na menina, sendo que aqui é mais frequente no sexo masculino. Em esforços, né, quando o indivíduo faz o esforço físico, ele pode trazer uma história, contar uma história de um trauma, né, sobre a coluna, de uma queda, de uma história de trauma. O sinal de Fallen-Dixon, a gente vai ver também depois durante a própria marcha. O encurtamento dos isquiotibiais pode acabar acontecendo também nesses pacientes. E a escoliose, ela pode estar associada, né, com esses pacientes, podem também ter em 40%, né, dos casos, pode ter uma escoliose de baixo grau. Então, nós podemos ter aqui, né, esse papel de encurtamento aqui, né, dos isquiotibiais, como nós já vimos. E isso pode fazer com que esses pacientes façam uma retroversão, né, da sua pelve. Então, obviamente, o paciente, ele, para poder conseguir fazer ter um posicionamento da cabeça, né, de uma maneira melhor aqui, ele faz todas as compensações, que são as compensações de flexão ao nível aqui do joelho, né, aqui ao nível da pelve, né, e a lordose também aqui. E desta maneira nós vamos ter esse aspecto clínico desse paciente. Aqui nós vemos o paciente, então, durante a marcha, né, vejam. E aqui é uma marcha quando se faz visibiliza esse paciente na parte posterior. Tá? Então, veja que o paciente é uma marcha que o paciente acaba, obviamente, tendo um gasto energético maior, né, porque ele precisa fazer várias compensações, né, durante a sua marcha. Bom, é a avaliação clínica nesta espondilolistese istmica. Inicialmente, então, a maioria dos casos, conforme a gente já comentou, são casos assintomáticos, né, mas pode ter esses pacientes que podem ter dor lombar, pode ter irradiação para a região na região das coxas, da região das nádegas. O início pode começar esse processo de uma forma insidiosa e ele pode ter crises eventuais, com momentos com mais dor, né, que se caracteriza, então, na região lombar ou com irradiação. Aqui vamos fazer algumas considerações aqui sobre alguns parâmetros que são importantes que a gente tenha, né, conhecimento desses parâmetros aqui. Mas um dos parâmetros é sobre a incidência pélvica. Tá? Essa incidência pélvica, ela é medida, então, para determinação, então, desse ângulo entre essas duas linhas aqui. Isso é que vai dar a incidência pélvica. Tá? Uma linha, ela é desenhada perpendicular, tá? Ela é feita, então, de forma perpendicular à placa final sacral. Aqui a gente vê a placa final sacral, aqui, tá? E nós temos, então, uma linha do eixo que vai desde a cabeça, nós vemos aqui, da cabeça femoral, isso aqui representaria o centro da cabeça do fêmur,
né, até o ponto médio dessa placa, final sacral. Então, faz esse tipo, essa linha, né, até aqui e até aqui. E isso nós teremos, então, incidência pélvica. E a inclinação pélvica agora? Como é que a gente faz a determinação dessa inclinação pélvica? Tá? Também a gente faz isso baseado na leitura desse outro ângulo que é formado aqui entre essas duas linhas. A primeira linha aqui, que a gente verifica aqui, uma linha de referência, uma linha de referência vertical, né? Que ela é desenhada a partir de onde? Do centro da cabeça, das cabeças femorais aqui. Então, esse é um eixo da cabeça femoral e uma linha que é extraída, então, do eixo, né, da ponta aqui da cabeça até o ponto médio, de novo, mais uma vez, da placa sacral. Então, essa é dada por essa linha aqui, isso vai dar a inclinação pélvica. Tá? E a inclinação sacral, que a gente vê aqui, tá, é um ângulo que vai ser formado, então, entre a linha desenhada ao longo da placa, ou seja, eu tenho aqui a placa sacral, aí eu faço uma linha aqui que corresponde a essa placa sacral, né, e a extremidade sacral, então, se faz essa linha, então você leva em relação aqui, assim, essa linha horizontal de referência. Essa linha horizontal é uma linha que está horizontalmente traçada em relação ao solo, né? E aqui em relação à placa sacral que nós vemos aqui. Então, com isso, esse ângulo formado é que vai dar o slope sacral, né? Ou inclinação sacral. Vemos agora aqui, olhando, antes a gente olhou, fez desenhamos isso aqui sobre um modelo, e aqui agora vamos tentar reconhecer isso agora sobre uma pelve propriamente dita. Só que, para deixar vocês um pouquinho mais confuso, antes, na imagem anterior, a nossa cabeça do fêmur estava aqui, e nesse perfil o sacro estava para cá. E agora nós vamos ter que pensar então ao contrário, nossa cabeça está anterior, e o sacro agora ele está ou seja, exatamente oposto da imagem que nós vimos ali. Mas a determinação das linhas vai continuar sendo as mesmas. Tá? Então, a incidência pélvica, ela vai ser dada, então, né, por essa medida, esse ângulo que a gente vê aqui, esse PI, que é a Pelvic Incidence, que é a incidência pélvica, ele vai ser dado, então, por essa linha que a gente vai traçar aqui, que sai do centro da cabeça e vai até esse ponto médio aqui do sacro. Tá? É isso que a gente vê aqui. Então, medida nessa determinação desse ângulo entre essas duas linhas. Esse ângulo formado aqui. Tá? Uma linha é perpendicular. Você traça aqui assim, onde estava, aqui está a parte do sacro, você determina o ponto central e você faz com que saia uma perpendicular aqui ao sacro. Então, por isso que saiu essa linha aqui, porque ela é perpendicular aqui ao sacro. E a outra linha, ela vai sair aqui do centro da cabeça e vai até o ponto médio aqui dessa placa final sacral. Então, a placa final sacral é essa aqui. Né? O ponto médio está aqui. E aqui formou o ângulo de inclinação pélvica. Aqui, observamos aqui o que é o ângulo formado. Né? Deixa eu voltar uma aqui. Né? Inclinação pélvica, desculpe, nesse primeiro aqui nós temos o da incidência, né? E aqui nós temos então a inclinação pélvica, aqui é a incidência pélvica. E aqui nós temos então a inclinação pélvica, que ela é dada pelo quê? Mais uma vez a gente leva em consideração o centro da cabeça. E aqui é elevada uma linha vertical, ó, tá? Uma linha vertical que passa pelo centro da cabeça, certo? E a outra linha você vai levar saindo do centro da cabeça, que era a mesma linha que a gente desenhou aqui antes, que vai até a parte média aqui da placa final sacral. Então, esse ângulo que vai ser formado aqui, esse ângulo, isso é que vai dar a inclinação pélvica. E a inclinação sacral, aqui nós estamos vendo o sacro aqui,
E o que que nós vamos, como que nós vamos determinar essa inclinação sacral? Primeiro, nós vamos colocar uma linha horizontal de referência, que essa aqui é a linha horizontal, como referência, e aqui nós vamos traçar uma linha que vai seguir a mesma inclinação aqui da extremidade do sacro. Tá? E com isso, esse ângulo que vai ser formado aqui é a inclinação sacral, né? Ou o slope. Com relação ainda dentro da espondilolistese istmica, né? Falando sobre a incidência pélvica, no adulto normal da incidência pélvica em torno de 57 graus, enquanto que na criança são 10 graus a menos, 47 graus, que nós encontraremos na criança. Então, o que que nós temos aqui? Mais uma vez, chamando a atenção da incidência pélvica, por isso que eu fiz questão nos 2 slides anteriores de mostrar como é que era determinada essa incidência pélvica. Então, nós pegamos lá a parte superior do sacro, determinamos o ponto central dele, né, e vamos traçar aqui uma perpendicular, por isso que saiu essa linha aqui posterior. E aí, uma linha que vai sair do centro da cabeça até o centro dessa região. Isso vai dar a incidência pélvica. Né? Então, assim, uma maior incidência pélvica, né, ela vai significar também um aumento na lordose lombar, né, e isso vai acabar significando também, quanto maior for esse aumento, ele vai levar também a aumentar as forças de cisalhamento, ou seja, as forças de escorregamento que vão acabar atuando aqui ao nível, né, de L5 e S1. Então aqui, mais uma vez, nós podemos observar aqui a espondilolistese, né, a istmica, certo? E aqui mostrando então o grau de escorregamento que nós temos aqui, que inicialmente é um grau pequeno, né, um grau 1, tá? Aqui está dando para mostrar bem a área, né, do istmo onde existe essa listese, onde existe essa lólise aqui, né, e o escorregamento aqui, que é um escorregamento pequeno, grau 1. Vejam esse trabalho aqui, esse é um trabalho do ano de 2007, né, onde faz uma avaliação, né, se o balanço sagital da coluna, né, e a espondilolistese istmica, né, se é um estudo de correlação. E o que que diz esse trabalho? Não há uma correlação com o grau de escorregamento. Há elevada inclinação pélvica observada nos pacientes com espondilolistese. Então, o que que ele nos traz também aqui desse trabalho? Aumenta a inclinação do sacro, isso aumenta a inclinação pélvica, aumenta a lordose e acaba havendo uma diminuição da cifose torácica. Vamos ver agora, vamos passar a dar uma olhada sobre o quadro clínico, né, da espondilolistese istmica. Então, grau 1, grau 2, geralmente o paciente tem uma baixa sintomatologia, né, pode acontecer um deslizamento que vai ocorrendo de forma progressiva, isso pode provocar até mesmo um desnível que seja palpável, rigidez pode acabar acontecendo ou aparecendo na coluna lombosacra, uma diminuição então da amplitude de movimento na lombosacra. Encurtamento também pode ocorrer nos isquiotibiais, como a gente já mostrou no próprio vídeo. Flexão dos quadris e dos joelhos, né? Lembra da flexão e isso pode levar àquele encurtamento também dos isquiotibiais, como a gente já comentou aqui. Perda da linha da cintura, encurtamento na parte do tórax do indivíduo e uma marcha, né, com o chamado lá andar de pato, né, um andar de pato que é clássico na espondiloptose, por exemplo, quando você tem, né, lembre que na espondiloptose é quando você já tem um escorregamento completo, ou seja, com mais de 100%. Né? Aqui mostrando o percentual dos escorregamentos e aqui nós temos o caso então de espondiloptose. Veja que lá acima está o sacro e aqui abaixo, né, nós temos a vértebra que escorregou completamente.
E o diagnóstico radiográfico, de que maneira que a gente pode fazer esse diagnóstico radiográfico na espondilolistese ístmica? Radiografia do paciente ortostatismo, a solicitação também das radiografias dinâmicas, radiografias oblíquas, né, em casos, né, de espondilólise, né? Cintilografia com SPECT, se houver suspeita de alguma fratura, né, aguda, então, porque isso pode ser mostrado numa cintilografia. Tá? Tomografia computadorizada para avaliar a área da listese e lesão da pars articulares. E ressonância magnética, se houver a presença de alguma queixa neurológica do paciente, é importante que seja solicitado. Mielotomografia, quando a ressonância não for possível de ser realizada no paciente, tu pode lançar mão de uma mielotomografia. Então, aqui nós estamos vendo, né, a radiografia lateral, né, aqui mostrando de forma intacta e aqui mostrando, né, que existe a área da lise aqui, né, junto do istmo. E aqui mostrando uma cintilografia, né, porque o paciente teve uma fratura, então, aguda aqui, localizada em um dos lados, conforme a gente está vendo aqui. Ainda outra observação, numa tomografia computadorizada, mostrando de uma forma bem clara aqui a área, né, da listese, né, que é unilateral. E aqui, na ressonância magnética, né, mostrando também de forma bastante clara. Esse é um outro trabalho de 1987 sobre tratamento sem cirurgia. Tá? Avaliação, então, segmentos a longo prazo de pacientes com grau 3 e grau 4 de espondilolistese. E o tratamento com e sem fusão posterior. Né? Então, o que eles observaram? Que 36% dos pacientes que não fizeram cirurgia, eles estavam assintomáticos. E 64% tinham sintomatologia, nesse trabalho publicado no Spine de 2013. E não foi notado, não há uma progressão do defeito, né, quando esse defeito ele é unilateral. Foram as conclusões que aqueles autores apresentaram. Aqui, sobre a história natural da espondilolistese ístmica, lembrando que a grande maioria, né, são assintomáticos e simplesmente nós devemos manter esses pacientes em observação. Já aqueles pacientes que são sintomáticos, tá, aí você precisa muitas vezes, né, além de fazer e aprofundar a avaliação com os exames de imagem, fazer muitas vezes, dependendo do grau de escorregamento que se estiver presente, limitar então, colocar restrições à atividade ou em fases mais sintomáticas, né, propor o repouso dos pacientes, a utilização de medicações e a utilização de órteses antilordóticas, né, exceto você deve, a indicação dessas órteses, elas entram numa controvérsia, porque se preconiza que somente você use essas órteses se efetivamente você tiver uma fratura, conforme a gente está vendo aqui, da pars articular, e aí nessa fase aí sim você teria indicação de colocação dessa órtese. Lembrando aqui que quanto aos fatores de risco do ponto de vista clínico, né, as mulheres aqui elas têm pior prognóstico, então sexo feminino. Também com relação à idade, quanto maior a idade, o prognóstico também fica pior. Né? E se os pacientes eles começam com sintomas de forma bastante precoce, isso também leva a gente a pensar em termos de um prognóstico pior para esses pacientes. E os fatores de risco, agora do ponto de vista radiográfico, dentro da espondilolistese ístmica? Né? Vamos ver com relação à parte do prognóstico. Então, depende do tipo de espondilolistese, depende do grau e do ângulo de escorregamento que esteja acontecendo, e a instabilidade segmentar, se tiver presente uma instabilidade segmentar,
né, daquele tipo como a gente vê aqui ao lado, com um sacro de forma cupuliforme, né, um L5, né, já de formato trapezoidal, né, então isso leva a uma instabilidade segmentar e piora, obviamente, o prognóstico desses pacientes. Aqui nós vemos, né, com relação ao chapéu de Napoleão, né, invertido. Então aqui é esse o aspecto quando nós temos, né, grandes escorregamentos e de forma bilateral. Espondilolistese, né, por espondilólise, a mensuração aqui, né, de Meyerdink, lembre que nós comentamos antes. No grau 1 nós temos até 25%, no grau 2 até de 25% a 50%, no grau 3 aí nós temos de 50% a 75%, e no grau 4 nós vamos ter em torno de 100%, e ainda tem o grau 5, né, que seria mais desse 100%, a espondiloptose. Aqui com relação ao percentual desse escorregamento, né, aqui avaliando essa inclinação sacral, né, e aqui com relação à lordose, né, dessa coluna lombar. Vamos ver agora com relação, então, à tomografia computadorizada, né? A tomografia computadorizada pode ser obtida, então, com ampola invertida, pode servir, então, para se visibilizar o corte axial do pars, aqui um corte axial do pars articular, né? E para ver se essa lesão, uma lesão aguda ou uma lesão crônica. A ressonância, que é o outro exame de imagem, ela tem uma boa resolução para as partes moles, né? Ela permite a gente observar bem as partes moles, a parte de disco, a parte do conteúdo da medula espinhal propriamente dita, se existe comprometimento aqui sobre ela, né? Causas da compressão nervosa e as características degenerativas dos discos, né? Do disco local e dos discos adjacentes, né? Então, a ressonância é uma imagem que tem uma qualidade de imagem excelente. A cintilografia óssea, como nós já conversamos anteriormente, né, nós vamos observar hipercaptação naquelas lesões que são agudas ou recentes do pars interarticulares, e pode ser naqueles casos de uma agudização por uma fratura, por exemplo, do pars. E os sinais de risco, né, da espondilolistese por espondilólise, né? Formato do L5 e de S1, que nós já comentamos anteriormente, tá? Uma lordose lombar, a inclinação sacral tem que ser avaliada e o percentual, a porcentagem de escorregamento que você tenha aqui, né? Então aqui nós estamos observando, né, nessas imagens em perfil. E agora com relação ao objetivo do tratamento, né? Quando você tem os pacientes, a gente já comentou anteriormente, a grande maioria dos pacientes são pacientes assintomáticos. Mas existe um número de pacientes, 90% são assintomáticos, 10% são sintomáticos. Desses pacientes que são sintomáticos, então você precisa fazer o tratamento. E o que vai objetivar esse tratamento? Vamos tentar aliviar a dor desse paciente, evitar, no caso de uma listese, então nós temos que estadiar essa listese, ver quanto de escorregamento que nós temos hoje e até mesmo para observar se vai existir uma progressão dessa listese ou não, né? Se houver uma progressão da listese e atingir determinados parâmetros, nós devemos então pensar ou propor numa estabilização, numa fixação. E quanto a corrigir a deformidade, devemos ser bastante parcimoniosos, porque devemos levar em consideração que pode acontecer, muitas vezes, de nós, se fizermos correções muito abruptas e muito grandes, nós podemos correr o risco de provocar lesões neurológicas. Então, a correção da deformidade deve muitas vezes ser avaliada de forma criteriosa, porque você
pode muitas vezes tratar simplesmente com a estabilização ou com a fixação, né, procurando evitar que haja um escorregamento maior, né, do que tentar uma redução melhor em termos do ponto de vista anatômico. Quanto aos objetivos do tratamento, né, aqui nós estamos vendo em termos de tratamento conservador, né, alívio da dor. Tratamentos clínicos podem ser feitos, então, com anti-inflamatórios, com analgésicos, com a fisioterapia, conforme a gente vê aqui, ou com o repouso, com o uso de colete ortopédico. São todos os elementos que nós temos no arsenal terapêutico para tratar esses pacientes de forma conservadora, antes de alguma proposta cirúrgica. E o tratamento cirúrgico fica, então, para quando? Daquela lombalgia que é rebelde com o tratamento clínico, né? Aqueles pacientes que já estão desenvolvendo essa posição de Fallen-Dixon. Progressão, se a gente observa que existe uma progressão importante, né? Uma progressão dessa listese, desse escorregamento, então avaliar os fatores radiográficos de risco que nós já comentamos aqui anteriormente, então isso tem que ser levado em consideração para a proposição de um tratamento cirúrgico. E agora o outro tipo de espondilolistese, né, que é a espondilolistese degenerativa, né? Então aqui nós já vemos, então, é o tipo de espondilolistese, onde aqui a gente vê um escorregamento, agora nesse nível fica acima de L5, né, ou seja, no nível L4, L5, né, mas a gente vê que já existem alterações degenerativas nessa coluna. Então, considerações que devemos fazer. Ela é 5 vezes mais frequente nas mulheres, né, do que nos homens, acima dos 40 anos. A gente sabe, né, com relação que as mulheres elas sofrem mais do ponto de vista degenerativo, certamente por questões, né, hormonais, né, que acabam levando também, fazendo com que a mulher acabe sofrendo também mais em termos de do ponto de vista de osteoporose, do enfraquecimento, né, da capacidade, né, do ponto de vista dos depósitos de ósseos, e com isso você corre também mais riscos, então, portanto, nas mulheres. É 6 vezes mais frequentes agora no espaço L4, L5, conforme nós estamos mostrando aqui, né? Enquanto no anterior era mais frequente no espaço L5, S1, né? Aqui nós temos mais frequente esse tipo de degenerativo em L4, L5. Sacralização de L5 acaba favorecendo o desenvolvimento dessa espondilolistese degenerativa, né? Que a gente já falou que é cerca de 5 vezes mais frequente. E a alteração degenerativa ela é comum devido à idade dos pacientes, né? Etiologia não é muito bem conhecida, mas é uma decorrência do processo, então, de degeneração. O diagnóstico para esses pacientes é um diagnóstico clínico, ele é baseado na dor lombar, né, por artrose e instabilidade dos pacientes, dor irradiada com presença, então, de claudicação intermitente, né, que pode acontecer por estenose do canal vertebral. E em termos dos exames de imagem, na imaginologia, né, deve-se avaliar com utilização, então, de radiografia simples, aqui no aspecto anterior, como vemos, no perfil, né, onde a gente consegue observar alterações, né, do tipo, aqui tem alterações escolióticas, aqui, e o escorregamento que a gente observa aqui em L4, L5, né. Avaliações dinâmicas, radiografias dinâmicas também são importantes ser realizadas, né, em extensão, em inflexão. A tomografia axial, também ela é de grande valia no estudo das espondilolisteses degenerativas, e a ressonância magnética. Quanto ao tratamento, né, o tratamento pode ser feito também do ponto de vista não cirúrgico, né? Nós estamos colocando aqui numa fase aguda, o paciente tem indicação de cinesioterapia, anti-inflamatórios, né, não esteroides, o uso de analgésicos, a colocação em casos mais graves, né, e mais sintomáticos até mesmo, da utilização de um colete ortopédico, e numa fase
B, ou uma fase complementar, aquela fase que você já conseguiu combater aquela fase mais álgica, então uma reabilitação músculo-esquelética, ou seja, procurando reforçar a musculatura da coluna para dar um suporte melhor, né, a esses indivíduos. E o tratamento, então, em termos de cirurgia, se houver uma persistência dos sintomas, uma evolução que não seja favorável com o tratamento conservador, aí o tratamento cirúrgico, onde você pode propor artrodese vertebral com síntese metálica nos níveis L4, L5, ou de L4 estendendo até S1, né, e descompressão radicular. O tratamento cirúrgico, né, nós temos aqui esse trabalho também de Christensen, no Spine de 2002, que ele comenta que os melhores resultados são obtidos com síntese metálica, né, e existe diferença estatística significante. Mas também acaba ocorrendo também uma maior reincidência ou uma maior incidência de reoperações. Veja esse outro trabalho do Spine de 2012, trazendo então uma nova classificação das espondilolistese ao nível de L5-S1, né, com vistas também para o tratamento. Tá? Esse trabalho, então, Spine 2012. Então, o que temos de atual, e a gente vai mostrar logo a seguir sobre essa classificação, o que nós temos de atual, né, na classificação e no tratamento das espondilolisteses nesse nível L5-S1. Então, aqui é o mesmo trabalho anterior que nós havíamos comentado, né? Então, ele mostrando os estágios, os tipos aqui, tipo 1, 2, 3, né? O tipo 4, tipo 5 e o tipo 6. Tá? Vejam aqui também nas imagens, né, fazendo essa avaliação da estabilidade, né, no plano sagital. Né? Então, ele faz essa divisão aqui em 6 tipos, que nós vamos mostrar de forma mais detalhada aqui à frente para vocês. Então, assim, o passo 1, né, leva em consideração o percentual de escorregamento. Então, nós temos espondilolistese L5-S1, aquelas que são tidas de baixo grau, são aquelas que estão abaixo de 50% de escorregamento. E as de alto grau seriam aquelas que estariam acima de 50% de escorregamento, levando em consideração aquela escala, né, de Meyerdink. Então, nós temos aqui, essa é a linha divisória entre espondilolistese L5-S1 de baixo grau, menos de 50%, ou aquelas com mais de 50%. Então, começando pelas espondilolisteses de baixo grau, então nós temos aqui a tipo 1, a tipo 2 e a tipo 3. Né? Então, aqui sobre inclinação pélvica, né, levando em consideração, aqui considerando como baixo grau, né, aquelas que têm uma inclinação pélvica abaixo de 70 graus. Tá? Então, ou seja, nós temos aqui de 40, tipo 1, uma inclinação pélvica menor que 45 graus. E aqui lembram lá que nós falamos sobre inclinação pélvica, como é que nós determinamos aqui esse PI, né? Então, nós temos aqui menor do que 45 graus, de 45 a 60 graus ele entra para o tipo 2, e quando vai ficando mais complexo e mais grave, à medida que vão aumentando essa graduação, aqui se nós tivermos, né, maior aqui de que os 60 graus, nós vamos ter o tipo 3. Aqui agora nós mostramos as de baixo grau, que seria menos de 50%, agora as de alto grau, que são de mais de 50% de escorregamento. Então nós temos o tipo 4, com uma pelve balanceada, e nós temos com a pelve retrovertida. Então, observem aqui no passo 2, as de alto grau, então, são aquelas que têm uma inclinação pélvica maior do que 70%. Então, observem aqui, quando nós temos
aqui ó, avaliando com relação ao balanceamento da pelvis, e uma pelve retrovertida aqui. Tá? E aqui nós observando mais uma vez todos esses parâmetros aqui, né, que a gente já comentou nos nossos primeiros slides anteriores. Então, e aqui quando a gente observa em relação ao equilíbrio sagital. Né? Veja aqui então mecanismos que acabam sendo compensatórios do corpo quando nós temos um desequilíbrio, né, do ponto de vista sagital. Ok? Isso então uma vista no perfil, mostrando, né, a parte que envolve a coluna, de que maneira que a coluna vai poder trabalhar em termos de procurar fazer a compensação, e a compensação que também vai ser necessária ser realizado, como a extensão ao nível do tornozelo e a flexão ao nível do joelho e o que vai acontecer ao nível da pelve, né, para fazer seus mecanismos compensatórios para tentar compensar o desequilíbrio sagital. Então, aqui no passo 3, nós temos alto grau, né, são aquelas de alto grau, que são mais de 50%, uma espondilolistese L5-S1 maior do que 50% de escorregamento, né? E aqui nós temos, então, essas do tipo retrovertida, aqui o tipo 5 e o tipo 6, onde nós podemos ter, então, aqui está a tipo 5 ainda de forma equilibrada e no tipo 6 já, então, de forma já não equilibrada ou desequilibrada. Então, nós vemos aqui nessa mesma característica de alto grau, mais de 50%, esses tipos 5 e 6, né? Sendo que no tipo 5 equilibrada, eu tenho ainda duas subclassificações, que estão, que entraria como 5A e 5B, levando em consideração a cifose lombosacra, se ela é maior do que 80 graus, né? Ou se ela é menor aqui. Né? E aqui, a do tipo desequilibrada, o tipo 6, que é o mais grave deles. Aqui, olhando mais uma vez, né, quando nós temos baixo grau e quando nós temos alto grau. Baixo grau, a gente já falou que é até 50%, e alto grau é quando nós temos mais de 50% de inclinação pélvica. Então, é importante aqui, com relação nós devemos fazer uma avaliação adequada desses pacientes, né? Conhecer a história natural, classificar de uma forma adequada esses pacientes, para com isso nós conseguirmos adequar uma melhor conduta e propor uma melhor conduta para esses pacientes. De uma maneira geral aqui, né, crianças que têm um potencial ainda de crescimento, e se nós observarmos, né, esses graus aqui que nós tínhamos colocado, baixo grau, né, que seria do tipo até 50%, e alto grau, mais de 50%. Então, nesses primeiros, aqui o tipo 1 e tipo 2, o tratamento pode ser, a forma de tratamento, então nós devemos fazer uma classificação de forma adequada desse indivíduo, e aí nós temos uma ideia com relação a qual o tipo de tratamento que nós vamos propor. Nesses indivíduos que tenha tipo 1 e tipo 2, o paciente pode ser mantido em observação, mas de uma forma mais tranquila. Nesses indivíduos que já têm um tipo 3, né, que nós já temos uma inclinação pélvica que é mais do que 60 graus, nós precisamos, ainda é observação, não é de tratamento cirúrgico, mas temos que observar esses pacientes de perto, porque se isso acabar tendo um comportamento de evolução, esses pacientes têm que acabar indo para tratamento cirúrgico. Aqui, nesses casos, onde esses pacientes também aqui com pelve balanceado, em qualquer um deles, a forma de tratamento, se for levado como opção o tratamento cirúrgico, não é necessário você pensar em nenhum tipo de redução, mas sim fazer a artrodese, né, a artrodese in situ, porque você tem ainda
a pelve colocada de forma balanceada. Né? Então, numa artrodese in situ, um procedimento para aqueles pacientes que tenham aquele grau 1, o grau 2, ou seja, de 0 a 25 ou de 25 a 50% de escorregamento. Então, o procedimento, né, de Whitson, de 83 a 95%, né, você propõe então a fusão, a descompressão, nunca realizar uma descompressão sem fazer artrodese, porque, né, por exemplo, procedimento de Gill, sem fazer artrodese, porque senão você vai criar uma instabilidade e isso pode você ter lesões ou déficits neurológicos depois, uma lesão neurológica, se você não promover a estabilização da coluna. O objetivo, então, nessa fase é aliviar, prevenir os déficits neurológicos futuros. Então, a instrumentação está indicada em crianças que tenham um baixo tilt pélvico, uma baixa inclinação pélvica, ou mesmo os pacientes adultos. E a fixação, né? Aqui, conforme a gente está mostrando com fixação, ela vai diminuir o índice de pseudartrose, né? A consolidação ela chega a um percentual maior do que 90%, e sem fixação, o problema é que cai para 50% o nível de pseudartrose. E com isso, 50% de pseudartrose é um nível bastante alto. E a pseudartrose, o que ela dá? É sinal de um mau resultado quando você tem uma pseudartrose. Então, por quê? Pseudartrose acaba levando a dor, os pacientes não evoluem bem com dor e você acaba levando esses pacientes a uma reoperação. Então, os implantes cirúrgicos, eles podem aumentar o tempo operatório, eles podem aumentar, obviamente, o sangramento, complicações também podem acontecer com os implantes cirúrgicos, mas eles diminuem o índice de pseudartrose. Muito bem, olha como é que nós ficamos aqui naquelas nossas indicações para tratamento. Agora, quando que nós temos indicação para a redução? Né? São nos casos mais graves, como nós estamos vendo aqui. Né? Quando nós já temos uma pelve retrovertida e quando, né, nós temos uma pelve desequilibrada no tipo 6, que nós vemos aqui, ou um tipo 5, onde nós temos menos do que 80 graus aqui nessa cifose. Tem um outro artigo aqui de 2013, também importante, que eu trago aqui para vocês, né, falando sobre essa importância desse alinhamento, né, global, esse alinhamento sagital, né, e a relação com a qualidade de vida nos pacientes que tenham espondilolistese lombosacra. Tá? Então, assim, foi feito esse estudo de 2013, com 149 pacientes, né, não operados. Eles apresentavam espondilolistese, né, do adolescente na região lombosacra, 117 eram de baixo grau e 32 eles eram de alto grau. Tá? Então, aqui a inclinação espinal é o ST, e desvio da linha de prumo, aqui nós estamos vendo a linha de prumo, é você fazer um perfil dessa coluna, né, e avaliar aqui, levar em consideração C7 e passar uma linha aqui que é vertical, ou seja, né, a linha de prumo vertical de C7 e ver onde que essa linha acaba, quais são as relações que essa linha tem com a coluna no perfil. Quando nós temos essa linha de prumo, vejam aqui uma coluna totalmente desestabilizada. Né? Então, essa linha de prumo, ela passa muito anterior aqui ao centro da cabeça no centro da cabeça femoral. Né? Então, esse deslocamento, isso mostra um desequilíbrio sagital. Né? Aqui, por exemplo, com a cirurgia, o paciente foi realizada, então, uma redução, aqui nesse caso, e o paciente, vejam aqui, com instrumentação para esse paciente, e ele teve essa linha de prumo, ó, colocada agora atrás do centro, é o mesmo paciente, isso aqui 4 anos depois da cirurgia que ele fez, né, mas mostrando ele que
essa linha de prumo passou a ficar atrás da cabeça femoral, e mostrando que existe agora sim um equilíbrio sagital. E aqui um elemento que esse trabalho mostra é a respeito da avaliação a partir de questionário de qualidade de vida, certo? Então, assim, ele mostrou que aqueles pacientes que tenham essa linha deslocada anteriormente, aqui a linha de prumo deslocada anteriormente aqui ao quadril, isso vai mostrar uma piora desses questionários de qualidade de vida. Então aqui, por exemplo, pede para o paciente, durante todo o mês, o paciente colocar como é que ele vem se sentindo, como se fosse um calendário. Então, os dias que ele se sente bem, que se sente saudável, ele coloca em amarelo aqui, como a gente vê. Dia que ele está mal do ponto de vista físico, tá? Então ele vai colocar com essa cor aqui, azul aqui, tá? E quando ele está se sentindo mal mentalmente também aqui, ele coloca em vermelho. E aí, com isso, você vê durante todo o mês qual é o impacto, né, que na qualidade de vida do indivíduo, que essa deformidade da coluna tem relacionado com a vida desse indivíduo. Então, de acordo com essas alterações, você pode propor, sim, um procedimento cirúrgico para esses pacientes para melhorar a sua qualidade de vida, né? Então, assim, pacientes que têm espondilolistese, que têm de alto grau, né, eles tendem a apresentar menores pontuações, né? Então, quanto mais desequilibrado, menor vão ser as pontuações nos questionários de qualidade de vida para eles, né? Principalmente esses indivíduos que têm desequilíbrio sagital. E a redução da espondilólise, né, ela deve ser considerada nesses pacientes, porque você reduzindo essa espondilólise, você reequilibrando, né, esses pacientes, buscando o reequilíbrio sagital deles, você acaba melhorando a qualidade de vida desses pacientes. Bom, então a redução, né, ela evita uma progressão futura dessa deformidade, ela reduz em termos de pseudoartrose, evita risco, né, de caldequina, corrige o desequilíbrio sagital, vai melhorar a função desses pacientes, vai melhorar a aparência dos pacientes e o futuro, né, você vai avaliar com relação a níveis adjacentes que sejam necessários estar incluídos, né, nessa redução. Então, para a redução, o que é necessário aqui? Se nós tivermos, né, deformidades já com esse aspecto assim, né, com um domus, né, do sacro, veja que o sacro aqui está com esse aspecto arredondado superior, né, então você tem que pensar até mesmo numa osteotomia, né, para regularizar essa porção aqui, né? E você precisa muitas vezes do encurtamento posterior, né? Se você não fizer a ressecção desse domus posterior, existe um alto índice de lesões das raízes aqui ao nível de L5. Né? Para isso, por que você precisa fazer isso? Para relaxar essas raízes, a raiz de L5. Né? E facilitar com isso a redução. Então, a redução é necessária, vocês estão vendo tracejado aqui em vermelho, né, a ressecção desse domo sacral, né, para dar um melhor suporte também anterior e permitir a compressão posterior, dada pela instrumentação. E as contraindicações da redução? Onde está a contraindicação para a redução, né, da espondilólise nesses casos com desequilíbrio sagital e tudo mais? Naqueles casos de pacientes que tenham uma má qualidade óssea, né? Então, a qualidade óssea, pacientes muito poróticos, não é contraindicado a tentativa ou a redução. Pacientes com pedículos pequenos, anquilose do nível de L5-S1 e doença proximal a esses níveis. E o reparo da pars articular, né? Então, você pode também tentar fazer a comprovação de dor fazendo um bloqueio anestésico, né, ao nível do pars articular. Vamos ver aqui para o reparo da pars, qual é a indicação? Aqueles pacientes sintomáticos que não melhoram com tratamento conservador, pacientes, né, com menos de 20 anos de idade,
né, com menos de 2 milímetros de listese, né, aqui nos níveis de entre L1 a L4. E as contraindicações é quando nós temos presente processos degenerativos, né, seja esse processo nos discos ou ainda nas facetas, né, a espina bífida, L5 com resultados ruins também são contraindicações. Aqui um outro elemento final, ainda falando sobre espondilolistese, é quando você se pergunta com relação à artrodese, se você deve fazer a inclusão de L4 ou não. Então, para isso, tem esse trabalho aqui de 2009, né? Esse trabalho de 2009, ele fala sobre como se determinar um índice de severidade aqui. Tá? Então, esse é o chamado quadrado de Lamartine. Tá? Ele vai dar o índice de gravidade. Então, esse índice, né, de gravidade ou de severidade, ele é dado, então, por essas distâncias que serão desenhadas aqui para formar esse quadrado. Tá? Então, assim, tem essa distância, então, que é colocada aqui como D1, depois a distância D2, e essa pega o valor de D1, multiplica por 100 e divide pela distância de D2. Tá? E nós vamos mostrar no próximo slide como é que nós vamos determinar essas distâncias. Tá? Então, aqui a gente vai levar em consideração o corpo de S2 da segunda vértebra sacral, e aí nós vamos estabelecer uma linha que é horizontal, e vamos mostrar agora no próximo slide, acho que aqui vai ficar um pouco mais claro. Tá? Então, nós fazemos mais uma vez a determinação da segunda vértebra sacral, e aí elevamos uma linha, né, a partir daí, e aqui nós vamos medir uma outra linha também, conforme a gente está vendo aqui, e com isso, dependendo dos valores que são encontrados aqui naquele índice, que a gente comentou, de acordo com o percentual que existe naquele índice, nós vamos ter a indicação ou não. Se, por exemplo, se o L4 estiver dentro desse quadrado de Lamartine, aí você tem indicação para você também incluir não só fazer a artrodese de L5-S1, mas também envolver, prolongar essa artrodese até L4. Então, acima de 20%, você já vai indicar cirurgia. Se L4 estiver dentro do quadrado, como eu comentei, ele deve ser incluído na artrodese. E a linha horizontal, ela vai passar então no centro de S2, como eu comentei. Você vai definir onde está S2. No centro de S2 você vai passar uma linha horizontal. Tá? E uma linha vertical vai passar no centro das cabeças femorais. Então é da onde vai subir a primeira linha de D2, tá? E uma linha vertical vai passar então no centro do platô inferior de L5. Então você vai encontrar onde está o platô inferior de L5 e aí você vai estabelecer a segunda linha, né, que vai dar D1. Tá? E aí você vai fazer, vai utilizar aquela fórmula que a gente viu, ver a mensuração de qual foi a distância de D1, e daí você vai multiplicar por 100 e vai dividir pela distância de D2. Muito bem, levando aqui em consideração mais uma vez o quadrado de Lamartine e a gravidade, é onde você vai definir a quantidade por exemplo, a quantidade de níveis que você vai usar para fazer a fixação. E aqui mostrando o paciente antes do procedimento e depois de fazer o procedimento, mostrando a correção e o reequilíbrio sagital. Muito bem. E a liberação para atividade esportiva, então, nos pacientes. Aqueles pacientes adolescentes que estão dentro daquele nível 1, ou seja, de 0 a 25%, eles estão liberados para a prática esportiva. Já aqueles que têm o grau de escorregamento de 25% a 50%, que são o G2, eles têm liberado, porém, com restrições. Tá? E já os G4, G3, G4 e G5 são aqueles indivíduos que têm
acima de 50% de escorregamento, 75% ou 100%, aí nós temos o desaconselhamento para atividades esportivas, né, que envolvem muitas vezes contato, enfim. A avaliação, é importante a gente lembrar, a avaliação e a classificação deve ser feita de forma adequada, restaurar o equilíbrio sagital é um dos pontos fundamentais, reduzir o ângulo de escorregamento muitas vezes é mais importante do que reduzir a percentual de escorregamento. Tá? O apoio anterior, ele é necessário nos casos G3, G4, G5, ou seja, se você fizer uma fixação, muitas vezes você vai precisar, além da instrumentação posterior, muitas vezes utilizar de um cage para dar um apoio também na parte anterior, dar um suporte anterior. Importante lembrar que o tratamento é no paciente, para o paciente, e não é um tratamento de radiografias, né? E tem que se fazer o acompanhamento, obviamente, dos casos. Muito bem. Agora vamos falar sobre diastematomielia. Então, aqui nós estamos vendo alguns exemplos, passamos para o outro nosso tópico de hoje. E aqui nós vemos exemplos, né, de diastematomielia. Né? Aqui nós vemos numa ressonância magnética, né? E aqui num corte axial e aqui num outro corte, mostrando que existe algo aqui nessa coluna, né, que está provocando aqui uma separação, né, da medula aqui, que não está com a sua conformação normal aqui nessa medula. Então vamos às considerações iniciais. Diastematomielia é uma malformação congênita, ela é incomum, né, do eixo vertebral, e ela se caracteriza por uma divisão longitudinal da coluna, né, no aspecto então sagital da medula espinal ou da caldequina. A gente vai observar que existe um septo interposto nessa coluna. Tá? O septo pode ser ósseo, pode ser um septo cartilaginoso, né, ou fibroso, e sendo que então, quando ósseo, é mais fácil de você detectar e ter em determinados exames. Já, por exemplo, numa radiografia, você não vai conseguir observar um septo cartilaginoso, nem fibroso, por exemplo, né? A gravidade dos sintomas e sinais, ela é muito variável. Você pode ter pacientes que você não vai observar nenhum tipo de sintoma, o paciente está assintomático, né, até aqueles pacientes que vão ter algum tipo de distúrbio na marcha, né, os pacientes com diastematomielia. Clinicamente, a sintomatologia ela não é uma sintomatologia específica e ela não difere muito, né, de outras formas de disrafismo espinal. Para prevenir os danos neurológicos graves e irreversíveis e progressivos, é necessário que a gente faça um diagnóstico precoce e um tratamento que aconteça de uma forma adequada. Eu lembro que aqui nessa nossa apresentação, nós vamos trazer, obviamente, o tratamento da diastematomielia sobre o enfoque, o enfoque do ortopedista. Né? Nós estamos aqui chamando a atenção para o enfoque dado pelo ortopedista. Lembrando, como nós falamos no início da nossa apresentação, que esses pacientes, eles têm um tipo de afecção que ela é para tratamento não só pelo ortopedista, mas um tratamento multidisciplinar. E que, como envolve, além da estrutura óssea, né, que dá o suporte da coluna, também tem a parte medular, tem a parte nervosa, e aí a importância de também se ter o acompanhamento do neurocirurgião. Né? Bom, o que vem a ser, então, diastematomielia? Então, se nós juntarmos ali esses termos, diastema, né, que é clef, ou no inglês, ou então fenda, é essa forma em que acontece essa fenda, né, na medula, mielos é a medula. Então, nós temos uma doença, isso acontece de forma, então, congênita, né, em que uma parte da medula espinal, acaba sendo dividida, né? Geralmente, essa divisão vai acontecer no nível da vértebra lombar superior, é onde vai acontecer essa divisão. Cada hemimedula acaba tendo um saco dural,
né, e revestimento meníngeo, né? Então, vai ocorrer também, pode ocorrer muitas vezes na transição tóraco-lombar, a diastematomielia. A direção da divisão é uma direção longitudinal, é vista também do ponto de vista sagital, e com base então não é uma divisão de forma transversa, mas é uma divisão que acontece longitudinalmente, tá? E com base no estado desse tubo e da natureza, desse septo mediano que a gente observa aqui, né, nós teremos dois tipos de malformação que são descritos. Nós temos o tipo 1, que é a diastematomielia, e cada hemicorda, né, tem um tubo neural. E nós temos o chamado tipo 2, ou diplomielia, quando os dois hemicorpos estão contidos dentro de um único tubo. Tá? Então nós temos o canal medular, pode ser duplo, separado por esse esporão. Esse esporão pode ser ósseo, como a gente disse. Tá? E a divisão medular pode ser de forma simétrica ou até mesmo assimétrica. Vamos ver se aqui no tipo 1 é mais comum, temos uma assimetria, né, do indivíduo pode apresentar uma fraqueza, né, ao nível das pernas, ou uma atrofia, né, dos membros, ao nível dos membros inferiores. Essa atrofia dos membros pode estar vir associada com uma fraqueza, né, que essa fraqueza pode acontecer de forma progressiva. Né, ela tem uma origem neurogênica e geralmente ela pode ser melhorada, vai ser melhorada, né, ou pelo menos estabilizada quando você faz uma ressecção daquele septo, né, que está provocando isso. Então aqui nós estamos vendo, né, no desenho aqui, nessa representação gráfica, essa é a do tipo 1, né, onde nós temos aqui veja que a medula ela está dividida aqui e ela tem dois hemitubos, né, duas hemimedulas aqui. Tá? Cada uma tem a sua própria bainha. Veja que ao redor aqui fica uma bainha, né? Aqui abaixo nós temos uma bainha que aqui a medula está normal. E agora ao nível da diastematomielia, nós vamos ter essa divisão da medula e ela com a parte de bainha para cada uma dessas hemimedulas, vai dividir então essa medula. Né? E aqui nós temos o septo nessa parte central. Então, os pacientes que tiverem alguma deterioração neurológica progressiva, aí você precisa, obviamente, o paciente está piorando do ponto de vista neurológico e isso está progredindo, então você deve indicar a cirurgia, né? E o tratamento é para você prevenir ou para evitar que a deformidade ela acabe se agravando e que o déficit neurológico continue e se agrave com isso. Então, o procedimento vai consistir na remoção, na ressecção desse elemento, né, que está provocando essa divisão. Pacientes que estão assintomáticos, né, ou que têm os sintomas neurológicos, mas que não são progressivos, eles podem ser tratados de uma forma, né, com observação, com tratamento conservador, né, que não mostra uma piora se eles não mostrarem uma piora do seu estado neurológico durante a fase que você está fazendo acompanhamento desse paciente. Agora do tipo 2, olha como é que é no tipo 2 aqui. Vejam, você tem agora esse tipo 2, nós temos duas hemimedulas de novo, ó, uma metade da medula desse lado, uma metade daquele lado, mas não chega a formar um saco dural para cada uma. O mesmo saco dural que é para uma, é para outra nessa região aqui. Né? Geralmente é um septo fibroso, né, vai formar o que chama-se também de uma diplomielia. Né? Então, duas hemimedulas, mas dentro de um mesmo saco dural. Esse é o tipo 2. Tá? Então, tem um canal medular único. É uma divisão medular, ela é simétrica, que é a mais comum, mas também pode ser assimétrico. Né? Pacientes, geralmente são pacientes com pouca sintomatologia ou até mesmo assintomáticos. E a clínica para esses pacientes com diastematomielia? Como seria a clínica desses pacientes? Então, o sexo feminino,
ele é mais afetado do que o sexo masculino. Os pacientes, né, usualmente sintomáticos, pode ocorrer com sintomatologia, 100%, né, apresentam anomalias ou deformidades da coluna vertebral de forma congênita, sem uma relação com alterações medulares, ou seja, você pode ter alteração lá da coluna, mas não necessariamente você precisa ter alterações da medula, como mielomeningocele, cisto neuroentérico, pé torto congênito, lipoma medular, enfim. 50% das lesões estão localizadas no nível de L1 a L3, né? E 25%, ou seja, estão nesse nível lombar, na transição ali ao nível lombar, e 25% entre T7 e T12 na diastematomielia. Pode estar também associado com medula presa, pode ter a presença de escoliose, disfunções medulares presentes do ponto de vista reflexo, com alterações da força, da sensibilidade, pode acontecer. Anomalias cutâneas em 50% a 80% dos casos. Os pacientes podem apresentar incontinência urinária, hipertricose, aqueles tofos, né, com áreas, então, com pilosidades, enfim, junto da área da coluna. Presente pode estar em 5% dos pacientes que têm a escoliose congênita, pode apresentar diastematomielia. Crescimento vertebral pode acabar levando a um estiramento da medular. Na adolescência é o período onde existe um estirão de crescimento, então a sintomatologia a clínica pode se fazer mais presente. E as correções, né, cirúrgicas tem que se ter cuidado, que é para evitar, né, as distrações e provocar ou aumentar as lesões do ponto de vista neurológico. Então aqui mostrando mais uma vez a área com aceptação, como é visto nos exames de imagem, aqui um aspecto clínico. As alterações neurológicas que podem ser esperadas é a dor, distúrbios durante a marcha desses pacientes, né? Podemos ter atrofias musculares, principalmente ao nível da panturrilha, alterações ou deformidades nos pés, o pé cavo, né? Ou o varo, espasticidade também nesses pacientes e alterações da sensibilidade. E nós já comentamos aqui antes que 50%, né, dos casos eles têm alterações urológicas também. Na imaginologia, a radiografia, a gente tem que chamar a atenção que se o septo não for ósseo, for um septo fibroso ou cartilagíneo, pode não aparecer. A tomografia também pode ser solicitada, a ressonância magnética com cortes coronais pode evidenciar as lesões e também você pode lançar mão de uma mielografia para identificação. Aqui mostrando exemplos, né, das alterações que são vistas na diastematomielia, né? É aqui o que nós conseguimos observar com exames de imagens. E o tratamento da diastematomielia? Se o paciente apresentar algum tipo de déficit neurológico, a indicação, uma progressão desse déficit neurológico, a profilaxia ela é importante antes da correção das deformidades vertebrais, se pensar do ponto de vista profilático. Primeiro, pensar na medula e depois na deformidade, lembrar sempre que o elemento mais nobre que nós temos ali é a parte medular, é a parte nervosa. Claro que o paciente pode ter uma deformidade, pode ter uma escoliose, pode ter uma alteração, mas é fundamental, se houver a necessidade da correção, né, dessas deformidades ao nível da coluna, do ponto de vista ósseo, nós devemos, em primeiro lugar, pensar na medula, né, e na parte nervosa, antes de mais nada. Lembrar que muitas vezes esses pacientes, né, eles podem apresentar, sim, com o tratamento, uma melhora daí com relação à parte da dor, o objetivo é para melhorar a dor, e o déficit neurológico tardio,
aqueles pacientes que já têm um déficit neurológico que é abordado de forma muito tardia podem não apresentar melhoras. E os pacientes assintomáticos, né, muitas vezes é questionável, você deve observar esses pacientes, porque muitas vezes você pode, não há uma razão necessária para você propor intervenções se o paciente não tem nenhuma queixa, nenhum tipo de limitação. Outro tema que nós vamos abordar agora, vamos falar sobre a siringomielia. É uma outra afecção, mais uma vez aqui, uma afecção que envolve o atendimento por parte do ortopedista e também por parte do neurocirurgião. Tá? Então é necessário, a gente vai procurar aqui levar a abordagem para o lado do ortopedista. Né? O que nós, da parte da ortopedia, precisamos fazer em termos de conseguirmos identificar o problema, analisar, chegarmos ao diagnóstico e solicitar, muitas vezes, o acompanhamento de forma conjunta com o neurocirurgião ou o neurologista. Né? Mas, principalmente, se tiver que fazer algum tipo de procedimento que envolva, né, um procedimento que envolva a parte que envolva a medula, propriamente dita. Né? Bom, então nós vamos falar sobre siringomielia. E considerações iniciais, siringomielia, né, ou é uma cavitação, nós vamos observar a presença de uma cavitação, né, dentro da medula espinal, né, uma parte sem um revestimento propriamente de epêndima, né, ependimal. Tá? O epêndima é essa membrana aqui que a gente vê fina, que ela reveste os ventrículos cerebrais, o canal central da medula é revestido pelo epêndima. Tá? Contém células do tronco, contém, células tronco, né? E que ela serve também para o reparo tecidual. E secreção também e circulação de líquor, esse é o papel do epêndima. Ou seja, dentro dessa cavidade, né, na siringomielia, nós não temos esse revestimento, né, ependimal. Tá? Ela é reconhecida há mais de 300 anos, no caso por Etienne, já em 1564, ele descreveu uma lesão cística na medula espinal e que ela continha no interior um líquido de forma meio avermelhada, que tinha uma fluidez, né, dos ventrículos. Então, aqui quando a gente olha, né, ao nível do perfil, nós conseguimos ver que existem alterações, essas alterações são da siringomielia. Que só para mostrar aqui anteriormente, vejam, alterações ou cavitações, são essas cavidades que acabam acontecendo, aqui visto no desenho, e aqui, por exemplo, numa ressonância magnética, se vê essas áreas dessas cavitações. E muitas vezes a gente vai ver que elas acabam acontecendo por uma alteração aqui com relação a, muitas vezes, o cerebelo. Aqui ele acaba tendo um desenvolvimento para essa porção mais abaixo aqui, ao nível do forame magno, e isso acaba interrompendo, limitando, comprometendo o fluxo natural em termos de o fluxo do líquor aqui, no interior da parte craniana e para a medula espinal, entre o quarto ventrículo, né, e aí acaba formando essas cavidades aqui, que é o que a gente observa nessas imagens, nas ressonâncias, enfim, né, e que é responsável pelo quadro que a gente vai descrever aqui. Em 1804, por exemplo, já Portal fez uma associação entre essa síndrome de um cisto intramedular com alterações patológicas, né, da medula. Olivier foi o primeiro a usar o termo siringomielia, que é uma combinação de palavras gregas que combinam então a parte de tubo junto com medula. Né? Então ele relatou uma conexão entre o quarto ventrículo, que eu acabei de falar para vocês, né, e uma estrutura cística, que ele atribuiu ser uma anomalia congênita. Ele acreditou que isso fosse por um problema congênito. A siringomielia pode acabar levando uma perda sensorial de forma segmentada, né, e dissociada, consistindo muitas vezes o indivíduo acaba tendo uma perda da sensação à dor ou à temperatura, e ele tem uma preservação da sensação tanto de propriocepção
quanto do toque, né, do toque leve, né, naquela região. Mas a sensação, a dor e temperatura, ele acaba perdendo. Pode haver disfunção motora distal ao nível da área onde você tem a siringomielia. Muitos casos, o paciente pode ser um achado, o paciente pode ser assintomático e o diagnóstico ser encontrado de uma forma acidental durante uma ressonância magnética, né? Barnett, em 1973, propôs uma classificação baseada em estudos clínicos e experimentais. Então, essa classificação de Barnett em siringomielia, ele colocou como dois tipos. Uma que é do tipo comunicante e a siringomielia do tipo não comunicante, né? Nós vamos mostrar e falar sobre cada uma delas. Comumente, ela pode estar associada àquela malformação, né, de Chiari do tipo 1, né, que envolve lá aquele comprometimento ao nível do quarto ventrículo, com 40%, 75% dos casos, né? Alterações congênitas, né, da medula, obstrução do fluxo licórico normal a partir do quarto ventrículo. Isso pode acontecer por volta da 6ª a 8ª semana, lá durante a fase de embriogênese. Pode acontecer de forma pós-infecciosa, pós-traumática, pós-inflamatória, ou até mesmo em casos de neoplasia, nós também podemos ter o aparecimento de siringomielia. Vamos começar aqui com a siringomielia comunicante. Tá? Então, essa comunicante está associada, né, ao tipo de malformação de Chiari do tipo 1, né? Nós temos, e também pode estar na Chiari 2, comunicação nós temos entre a cavidade cística e o quarto ventrículo. Nós podemos ter uma obstrução ao nível do quarto ventrículo, tá? E aracnoidite basilar também, isso pode acontecer em 10% dos casos. A siringomielia, da outra forma, que é a não comunicante, ela pode acontecer por disrafismos espinal que seja oculto, por um trauma da medula espinal, por um tumor, pode ser por uma aracnoidite espinal, pode ser por uma pós-cirurgia, um bloqueio na circulação licórica, e isso pode acontecer em até 50% dos casos. Aqui mostrando, mais uma vez, vejam que existe uma alteração. Aqui nós estamos vendo a medula, que é o nível cervical, né? Então nós vemos aqui mais abaixo, já na transição cérvico-torácica, nós vemos essa alteração de sinal aqui nós vemos então a siringomielia. E aqui nós vemos mais uma vez, né, num outro corte agora axial, mostrando que esse comprometimento ele vai, né, desde de vértebras cervicais até a segunda vértebra, aqui mostrando que vai em torno de C5 até C7, né, o comprometimento. Então, aqui a gente vai conseguir ver de uma forma um pouco maior essa siringomielia comunicante, tá? Então, a comunicação da siringomielia está associada a essa malformação de Chiari, tipo 1. As imagens sagitais ponderadas em T1, que se vê aqui, né, elas vão mostrar uma ectopia, né, desculpe, aqui não é a sagital, aqui são as axiais. A sagital que a gente está vendo aqui, né, em T1, vai mostrar essa ectopia aqui das tonsilas cerebelares, tá? E uma cavidade cística que a gente vai vendo aqui mais abaixo, intramedular, que vai se estender desde C2, nós já vemos alterações aqui no interior dessa medula, e ela desce e vai até o nível de T2, vai da segunda cervical, já com alterações, e vai até o nível da segunda torácica. As imagens axiais ponderadas em T1 também aqui, né, nós vamos observar aí sim a demonstração da localização aqui do cisto, essa região do cisto que essa seta aqui branca vai mostrando, né, que essa mesma área que a gente vê aqui na sagital, nós vemos nesses cortes axiais. A siringomielia agora, a não comunicante, né? Então, aqui nós vemos outros aspectos, onde nós temos uma não comunicante, associação entre
a aracnoide, né, espinal e a siringomielia. Ela foi relatada pela primeira vez em 1861 por Vulpian e posteriormente por Charcot e por Geoffroy em 1869. Pode ser decorrente de tumores intramedulares, isso foi descrito primeiro por Simon em 1875. Pode ser como consequência uma aracnoidite, uma sequela de um trauma raquimedular. Então, isso pode fazer com que o aparecimento se dê até 30 anos após um trauma, né? Pode ser de meses até 30 anos. Então, tem como fator constante, em todos os casos, a alteração da dinâmica do fluxo normal do fluido cérebro-espinal. Então, aqui, alguns exemplos mostrando as alterações, né, da medula que são... e aqui o aparecimento da siringomielia, né, e aqui num corte axial. As características clínicas da siringomielia, então, início, né, entre 25 e 40 anos, os homens são ligeiramente mais acometidos do que o caso das mulheres, a coluna cervical e torácica de 1 para 2, né? Afeta mais a medula espinal cervical e torácica bem na transição, conforme a gente já mostrou anteriormente, que nós vemos um outro caso também, né, de uma siringomielia na transição cérvico-torácica. A dor está presente em 30% a 50% dos casos. Os pacientes também podem desenvolver hidrocefalia de 10% a 33% desses pacientes, né? Mas mais provável está associados a malformação de Chiari. E essa associação ela se apoia frequente no conceito do mecanismo hidrodinâmico para a formação da siringomielia, ou seja, alterações na dinâmica e no funcionamento, né, desses líquidos, sendo responsáveis pelo aparecimento dessas cavidades, dessas cavitações, né. Deformidade vertebral, alterações neurológicas sensitivas podem aparecer até 52% dos casos e as alterações motoras em 30% dos casos. As características clínicas, então, dependendo da área e o envolvimento da medula, nós vamos ter o tipo de sintomatologia. Se nós tivermos envolvimento medular anterior, vai se manifestar, então, como fraqueza, comprometimento funcional, fasciculações, acometimento principalmente, né, nos membros inferiores, que podem se apresentar com quadros de atrofia ou hipotrofia. Já se nós tivermos envolvimento medular posterior, que envolva o trato espinotalâmico, nós podemos ter perda da sensibilidade térmica e dolorosa, podemos ter envolvimento e distribuição segmentar, dependendo da área da coluna afetada, o envolvimento dos membros superiores e do tronco, né, óbvio, dependendo da altura dessa lesão e o comprometimento, e a preservação, muitas vezes, né, dos membros inferiores. E a sensibilidade superficial e a propriocepção desses indivíduos, que é quando está envolvido o trato espinotalâmico, vai estar normal, tá? Porque não chega a afetar a área por onde transitam, então, os elementos da sensibilidade superficial e da propriocepção. Já quando nós temos o comprometimento agora do trato córtico-espinal, aí nós vamos ter uma paraparesia espástica, ausência, muitas vezes, de reflexo ou diminuição de reflexos tendinosos profundos nos membros superiores, né, comprometimentos de fibras autonômicas na parte lateral, nas laterais, síndrome de Horner, alterações tróficas na parte da pele, desidrose e comprometimento da bexiga, né, com bexiga neurogênica. Então, as características clínicas da siringomielia vai depender efetivamente das áreas onde está havendo a mielopatia, onde está havendo o comprometimento medular. As alterações neurológicas sensitivas, né, o paciente pode ter anestesia, hipoestesia térmica e dolorosa segmentar, pode ser suspensa, chamada suspensa ou encapa. As alterações podem ser tróficas ou cutâneas ou até mesmo articulares, né?
os funículos posteriores preservados, então o paciente, quanto ao tato próprio, protopático e a propriocepção e vibração, então eles podem estar preservados, né? E a dissociação sensitiva, então, desses indivíduos, né? Então, eles têm alterações térmicas, mas, por exemplo, eles têm a sensação ao toque leve, né? Então, e aqui testando esses indivíduos, né, para ver suas alterações sensitivas. E quanto às alterações neurológicas motoras, o que nós vamos encontrar? Nós já comentamos que pode haver, então, redução dos reflexos miotendíneos, aqui né, testando o caso reflexo bicipital, né? O paciente pode ter também uma fraqueza, o reflexo tricipital também pode estar comprometido. O paciente pode ter uma fraqueza muscular, e isso pode aparecer em 30% dos casos. Na ressonância magnética, no caso de exames de diagnóstico, a gente já mostrou vários exames, né, mostrando a ressonância magnética, que tem essa capacidade de mostrar essas alterações de sinal aqui dentro da área da medula. Tá? Então, aqui também nós vemos a mesma coisa e deve-se fazer diagnóstico diferencial com outras alterações, como esclerose múltipla, esclerose lateral amiotrófica, deficiência de complexo B e espondilose. Outro elemento aqui, nas deformidades vertebrais, então, lembrar que esses pacientes com siringomielia, eles podem apresentar escoliose, né? Pode apresentar uma escoliose em 85% desses pacientes. E aqui chama a atenção que a curva torácica, ela é uma curva torácica esquerda, sendo que na maioria das vezes as curvas torácicas são direita. Então, quando você tiver uma curva torácica esquerda, pense que esse indivíduo pode ter uma siringomielia. Cifose também no ápice da curva, que não é o normal também, isso também leva a pensar em siringomielia. Alterações neurológicas com reflexo abdominal assimétrico e progressão rápida. É importante, então, a realização sempre de uma ressonância magnética para identificar se esse paciente não tem uma cavidade dessa, ou não tem uma siringomielia. E o tratamento? Como é que pode ser o tratamento para esses pacientes? Vai depender, né, obviamente, dessas curvas. O tratamento do ponto de vista da deformidade vertebral. Então, se as curvas forem pequenas, inferiores a 40 graus, simplesmente a observação para esses pacientes, talvez a utilização de uma órtese, né? E se observa muitas vezes que o paciente, ele acaba evoluindo muito bem, né? E ele consegue uma melhoria dessas curvas de uma maneira também bastante rápida. Curvas moderadas, entre 40 e 50 graus, muitas vezes, aí você já tem que pensar em termos juntamente daí, obviamente, com o pessoal da neurocirurgia, pensar em termos de drenagem e derivação, né, dessa siringomielia. E muitas vezes com esses procedimentos essas curvas acabam regredindo também. E curvas maiores, correção, né, em supino para evitar lesão neurológica, instrumentação e artrodese. Na associação agora, quando nós falamos com o trauma medular, 4 a 10% dos traumas raquimedulares podem evoluir com siringomielia. E olhem, eu havia comentado anteriormente, os inícios dos sintomas depois de um trauma raquimedular pode aparecer desde 3 meses até 30 anos após o trauma. Então, se o indivíduo teve trauma raquimedular, ele começar, muitas vezes depois de 2, 3, 4, 5 anos ou mais, pode ser uma siringomielia. Há envolvimento assimétrico do parênquima medular, é o que acaba acontecendo na maioria das vezes. Apresentam alterações teciduais e clínicas distintas, né, da lesão comunicante. Então, as causas da lesão inicial pode ser ou por uma causa por isquemia, por obstrução arterial ou venosa, ou uma liquefação do hematoma, ou uma compressão mecânica também pode ser a responsável, ou ainda adesões subaracnoides, né, uma giba óssea, por exemplo. E aqui mostrando, né, esses casos de
seringomielia pós-trauma, né, medular. Mielopatia cística pós-traumática, né? Cavidades císticas intramedulares ou subaracnoides, trauma de alta energia, e quando associado com trauma de alta energia, nós podemos ter ou uma paraplegia ou uma tetraplegia nesses traumas de alta energia, ou nos traumas de baixa energia, o paciente pode ter sintomas neurológicos transitórios. Pós-cirurgias também nós temos que estar atentos, que pode haver o desenvolvimento de uma mielopatia cística pós-traumática, pós-cirúrgica, né, são o segundo grupo de maior acometimento. E aqui com relação aos sinais e sintomas do ponto de vista clínico, pode iniciar, como nós falamos, de 2 meses a 30 anos, pode ser únicos ou pode ser combinados, pode ser unilateral ou bilateral, pode sofrer alteração do lado conforme as mudanças de posição, né? O déficit sensitivo motor também, a dor pode ser uma dor localizada, pode ser uma dor radicular, espasticidade, os pacientes podem apresentar, hiperidrose, né, acima do nível da lesão, perda de controle esfincteriano, disfunção sexual, síndrome de Horner, insuficiência respiratórias, pode fazer parte desse quadro de sinais e sintomas do ponto de vista clínico. E a associação agora com tumores medulares, né? 45% dos tumores intramedulares podem apresentar algum tipo de associação com seringomielia. Então, são esses tumores, o hemangioblastomas, né, e os ependimomas, que são os tumores primários mais frequentes ligados com a seringomielia. Normalmente, eles estão localizados acima da lesão tumoral, né? A probabilidade da seringomielia ela acaba aumentando quanto mais cranial esse tumor for. Outro exemplo são os astrocitomas, né, e os tumores extracelulares, como neurofibroma e o meningioma, têm pouca associação com a formação de seringomielia. E a remoção da lesão primária, a remoção do tumor, ela leva ao colapso espontâneo dessa seringomielia, ou seja, existe, quando você tem um tumor que seja o responsável por essa seringomielia, quando ele tratado, né, a remoção primária desse tumor vai acabar levando uma regressão da seringomielia. E aqui mostrando um caso, nesse caso acima, um caso de hemangioma, né, hemangioblastoma, ao nível de C5, e aqui abaixo um ependimoma. E o tratamento, né? Estamos chegando nessa parte final da seringomielia, o tratamento importante avaliar a progressão dos sinais e os sintomas. Lembro mais uma vez que o tratamento ele deve ser pensado também elaborado em conjunto com o neurocirurgião, quando nós temos comprometimento e o quadro neurológico associado ao quadro ortopédico, como um problema de uma deformidade, uma escoliose, uma cifose, enfim, uma alteração de eixo nessa coluna, mas importante é o acompanhamento regular desses pacientes. Pode ser apenas um achado na ressonância, se você não tiver uma ausência de sinais e sintomas, você deve simplesmente observar, né? E apesar de raro, né, pode haver uma resolução espontânea da seringomielia. Ainda dentro do tratamento cirúrgico, sinais e sintomas, eles podem acabar interferindo nas atividades de vida diária do paciente, pode levar a uma rápida deterioração do quadro clínico. Então, essas alterações são alterações que levam a se pensar, levam a se indicar o tratamento cirúrgico, né? Quando o paciente começa a piorar o quadro clínico, quando pioram os sintomas dos pacientes, né? O objetivo da cirurgia é a restauração do fluxo licórico normal, remover essas áreas de pressão que a seringomielia pode exercer sobre a medula e isso provocar, né, a mielopatia. O tipo de cirurgia vai depender da causa subjacente, nós vimos os vários tipos de causa que pode levar à seringomielia. A melhora neurológica pode ocorrer 60% a 90% dos casos.
Os melhores resultados, eles acabam acontecendo, né, pela descompressão posterior, no caso de Chiari. A taxa de mortalidade ela é baixa, em torno de 1%. Aracnoidite, né, a lise, né, dessa aracnoidite, microcirúrgica, corticosteroides, enfim. E os procedimentos que podem ser realizados? Craniectomia suboccipital, laminectomia C1, C2, duroplastia, né, que são procedimentos para fazer o tratamento na siringomielia, a lise cirúrgica de aderências, né, no caso das aracnoidites, né, a abertura da saída do quarto ventrículo para restabelecer o fluxo licórico, a siringotomia, mielotomia dorsolateral, drenagem da siringomielia para o espaço subaracnoideu, e os shunts ventrículo-peritoneal ou seringoperitoneal também estão dentro do arsenal de tratamento da siringomielia. Então agradeço a vocês todos que nos acompanharam aqui.